Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja. Vamos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tem alguém com frio aí? Vendo todo mundo encolhidinho? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar toda a igreja. Irmãos, motivo de alegria, né? Mais uma vez estarmos na presença do Senhor, estar nesse lugar santo. Muito tempo que o pastor Antônio, a pastora Sheila me chama para vir no culto, né? Me chama para ministrar, né? Glória a Deus. Mas o Pai do céu abriu as portas para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Pode sentar em nome de Jesus, nós estamos ministrando a palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 20, né? Feliz de estar vendo nosso pastor Rodolfo, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Trouxe uma palavra forte aí. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que a igreja ela tem sido muito atacada. Vou pregar bem devagarzinho, tá, irmão? Estiver ministrando muito, então, né? Essa mudança de tempo é uma benção, mas para os irmãos entenderem, porque é a segunda vez que eu vou ministrar essa passagem. Estive ministrando ela no culto de Santa Ceia, e essa passagem ela falou muito comigo, porque ela me mostrou que nós servimos a um Deus que não é só Deus dos montes, mas é o Deus dos vales também. E nós acreditamos que quando está tudo bem, Deus está na causa, e é Deus, e a gente pula no poder, a gente roda, a gente canta, né? A gente chega na igreja de sorriso com o outro, de orelha em orelha. Mas quando nós estamos no vale, no momento difícil, a gente, Deus me esqueceu, Deus me deixou. Glória a Deus. Deus, ele já não existe mais, Deus já não quer mais nada comigo. E essa passagem ela me mostrou que o mesmo Deus que abençoa nos montes é o mesmo Deus que abençoa nos vales. Aleluia. Então, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Tem como título Guerra entre Acabe e o rei da Síria. Todos acharam? Amém. Leamos a palavra de Deus. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas suas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém. Amém. Irmão, essa passagem é uma passagem bem complexa, porque ela começa falando de um reinado, aleluia, de um rei chamado Acabe. Só que Acabe ele não fazia um bom reinado. Acabe era mentiroso, Acabe era perverso, Acabe estava servindo a deuses estranhos, Acabe fez uma aliança errada casando com Jezabel. Só que, aleluia, Deus, ele é um Deus misericordioso. E quando se fala de misericórdia, não se fala que Deus aprova o erro. Se fala que Deus, ele zela pela sua palavra. Mesmo que o castigo venha à frente, mas a palavra dele está de pé, porque ele não é homem para que minta, ele
você. Glória a Deus. O diabo está sempre querendo tomar conta daquilo que Deus tem nos dado. Glória a Deus. A Bíblia fala que o rei Ben-Hadad, ele mandou um mensageiro ao rei Acabe. Rei Acabe, foi interessante que a entrega de que o rei Acabe estava errado foi notória, porque quando ele ouviu essas palavras, ele chamou todos os antigos, né? Aqueles a qual ele se apoiava e falou: ó, nós recebemos a ameaça da Síria, então verdadeiramente eu vou entregar tudo que Samaria tem. Ei, não entrega aquilo que Deus te deu logo na primeira ameaça, nem na segunda, nem na terceira, porque a Bíblia fala que Satanás, ele ruge igual um leão, mas ele não é um leão, igreja. Nós estamos protegidos pelo leão da tribo de Judá. Ameaças se levantarão, pegadas se levantarão, mas quando nós estamos cercados pela presença, nós sabemos que a vitória é certa pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Acabe, ele quis entregar tudo, né? Ele iria entregar o povo, ele iria entregar tudo. Só que aqueles que estavam ligados, falou para Acabe assim: Acabe, entrega não, meu querido, foi Deus que colocou em nossas mãos. Aleluia. Nós temos uma campanha que nós vamos estar fechando semana que vem, quinta-feira, que o tema é Vencendo os Gigantes, né? E interessante que quando Samuel ele vai à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, o único que ele não encontrou foi Davi. Sabe por quê? Davi estava cuidando daquilo que Deus tinha colocado na mão. Oh, aleluia. E eu quero perguntar à igreja: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Né? Foi falado que não é só adorar, não é só estar na igreja, e eu concordo. Igreja é mais do que estar sentado no banco assistindo o culto. Glória a Deus. Igreja é adorar, igreja é ter certeza do chamado. Ei, você tem certeza do teu chamado? Porque você não é mais um para estar no banco. Deus te levantou para uma grande obra. Glórias a Deus. E essa grande obra não tem número. Essa grande obra não é Deus te chamou porque você é muito capacitado, não. Deus te chamou porque Ele te capacita. Aleluia. E quando Samuel ele vai ungir o rei, o único que estava fazendo alguma coisa era Davi. Todos estavam parados, todos estavam prostrados. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi cheirava ovelha. Davi tinha cheiro de pasto. O que é pasto? É comida que se dá para ovelha. Aleluia. E aí, irmãos, nós vemos que Acabe, ele ouve o que os sábios falam e fala assim: ó, manda mensageiros a Ben-Hadad e fala para ele que nós não vamos entregar Samaria na mão deles. Ei, a bênção é sua, não entrega a diabo nenhum. Glória a O que Deus. Deus colocou é seu, não entrega na mão de ninguém. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Ben-Hadad ele fica furioso. E ele fala: ó, não só vou tomar Samaria, como eu vou tomar mulheres e filhos. Vou tomar mulheres e filhos. Deus, para humilhar o rei da Síria, Deus pega os mais moços, porque a guerra, quando o exército ia para a guerra, primeiro iam os mais novos, depois iam os mais pobres, e depois ia aqueles que tinham uma condição financeira melhor, que tinha nome. Aí Deus pega os mais moços, né? Bota na frente para sair. Aí, aleluia, Ben-Hadad ele se une a 32 reis, né? E fica fortão. Sabe por que ele acha
os mais novos mataram o exército da Síria e da correram atrás do rei Ben-Hadad. O rei, se escondeu. Sabe por quê? Deus era. Aí, irmãos, durante um ano, aleluia, a Síria vem se preparando para atacar Israel. Sabe por quê? Satanás é insistente. O crente não persevera. O crente não é insistente. Alguns já desistem na primeira guerra. Mas Satanás não. Ele vai sempre insistir para nos tirar da presença. Ele vai sempre nos insistir para nos derrubar. Ele vai sempre nos insistir para nos desanimar. Aleluia. Tem crente que na primeira guerra não quer mais para a igreja. Tem crente que na primeira guerra fica em casa. Mas Satanás não. Ele sempre está lutando para tirar o crente da presença. A Bíblia fala que os sábios do rei da Síria chegam a ele e falam: rei, nós conseguimos ver algo. O Deus de Israel é Deus dos montes. Então pegamos Israel e levamos para a parte plana, que nós vamos ganhar Israel. Irmãos, quando você pega algumas histórias mitológicas, né? Alguns povos acreditavam que cada rei era para um lugar. Um era para o alto, outro era para baixo, outro era para o vale, outro era para a mata. Só que o Deus que nós servimos é o Deus de todos os lugares. O Deus que nós servimos é Deus de toda época. Na época boa, na época ruim. O Deus que nós servimos, a Bíblia fala que a glória dele enche a terra. Se nós estivermos na terra, ele está. Se nós vamos para a profundeza do mar, ali ele estará também. E aí, isso chegou até o ouvido, aleluia, dos sábios, né, dos profetas de Samaria. Aí os profetas chegaram até o rei de Samaria, né, o rei Acabe, falou: rei, o pessoal da Síria está se preparando. O Senhor se prepara, né, para a luta. Só que tem algo interessante. Lá os adivinhadores falaram que o rei é só rei dos montes. Eles estão querendo nos atacar no vale. Glória a Deus. Ei, Deus é Deus do monte e Deus do vale. Aleluia! E nesse vale você está só. Glória a Deus. Aí acaba e pergunta: o que faremos? Não tem problema. Leva o exército, porque a vitória é certa. Aí, meus irmãos, o rei da Síria, ele vai atacar Israel. Sabe o que acontece, irmão? Toma outro piau e perde de novo, a ponto que o rei tem que fugir, né? O rei da Síria foge para poder se esconder. Isso me traz à tona para os dias atuais. Por que para os dias atuais? Interessante que, assim diz o Senhor, porquanto, né, o problema nunca foi o vale, foi a forma como interpretaram Deus. Como nós temos interpretado Deus? Temos interpretado Deus como Deus que só é Deus nos momentos bons, né? Porque no momento bom Deus é comigo, no momento ruim Deus me deixou. Não, o momento ruim é momento de aprendizado. O momento ruim é momento de chegar mais adiante. Eu me dei essa palavra para hoje, irmão. Eu falei: Senhor, que mensagem difícil para pregar naquele lugar hoje, Senhor. E Deus falou: é essa mensagem que você vai pregar. Glória a Deus. Aí vem o pastor Rodolfo, é só uma bomba aqui no altar. Aí vem a pastora e falou: meu Deus, agora Deus falou: é essa a mensagem. Aleluia! Sabe por quê? Nós temos que aprender a adorar o Deus no vale também. Né? No vale nós queremos parar de vir para a igreja. No vale eu estou ficando arrepiado, irmãos, porque Deus está na casa. No vale nós queremos parar de adorar. No vale nós queremos chutar o balde. No vale nós queremos largar tudo. Aleluia, mas quando está tudo bom, eu chego na igreja pulando, saltitando. Quando está tudo ruim, eu não quero mais vir. Glória a Deus. Felizmente o Evangelho está baseado nisso, baseado no Deus que é Deus dos montes. O que é os montes? É o Deus que está em cima. Aleluia. Quando tu pega o livro de Salmos, capítulo 121, fala assim: eleva meus olhos para os montes. Isso, irmão, quando você pega o contexto
histórico desse salmo, os gregos, eles acreditavam que lá nos montes está o Olimpo, né? Com Deus Apolo, com Deus Zeus, né? Então eles olhavam para o monte, elevam os olhos para os montes. Só que, aleluia, o salmista fala, ó, de onde vem o socorro? Vem do céu, não vem dos montes. Então o céu não vale também. Então, igreja, nós temos que interpretar. Os sírios não negaram a existência de Deus, eles apenas limitaram a atuação de Deus. Glória a Deus. Nós às vezes limitamos a atuação de Deus. Limitamos como? Mas o problema que eu estou passando é difícil para mim, mas não para Deus. Aleluia, glória a Deus. A situação que eu estou passando, Glória a Deus. já era para mim, mas não para Deus. Glórias a Deus. Nós não podemos limitar, o poder de Deus não é limitado. Aleluia. Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, igreja. Ele não tem história de começo, Ele não tem história de fim. Ei, não limite o poder de Deus na tua vida. Não tente limitar. Quando nós queremos limitar o poder de Deus, nós estamos limitando a nós mesmos. Glória a Deus. E os filhos, eles acreditavam, irmãos, que Israel tinha um Deus. Só que eles acreditavam que o Deus de Israel era o Deus dos montes. Aleluia. Só que Paulo ele sabia que o Deus dava vitória no vale. Glória a Glórias a Deus. Deus dá vitória no vale. Aleluia. Deus dá vitória no vale. Eu creio. Interessante que olharam para o histórico das vitórias e concluíram: nos montes ele funciona, no vale ele não. Por quê? Porque Israel, irmãos, ainda não era Israel, era Hebrom. Então Hebrom, ela foi edificada sobre o monte, né? Era Jericó, depois passou para Hebrom, e Hebrom era um monte. Então eles acreditavam que por Glória a Deus. descer no monte, né? Eles acreditavam que Deus operava só no alto. Então falaram, ó, é Deus só do monte. Só que eles tiveram, aleluia, uma grande surpresa. Aleluia. Vamos atacar eles no vale, porque no vale nós vamos vencer. O Deus do vale derrotou eles. Aleluia. No vale você aprende a olhar para cima. Porque quando eu estou no alto, eu olho assim, né? Aqui, ó. Eu só olho para baixo, mas quando eu estou no vale, eu aprendo a olhar assim, para cima. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia fala que o homem que morreu, Uzias, Isaías, ele fala que ele viu o Senhor sobre um alto. Então, quando ele entrava, ele olhava o rei sentado aqui embaixo. Mas no momento de morte, no momento de vale, ele olhou para Glória, glória às a vezes Deus. nós temos que passar no vale para aprender a olhar para o alto. Às vezes nós temos que passar no vale para aprender a confiar em Deus. Glória a Deus. Às vezes nós temos que passar no vale para a soberba sair e a gente ter a humildade de se ajoelhar, orar, pedir ajuda e falar: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Por isso que nós temos que às vezes passar pelo vale. Interessante que era uma tentativa de empurrar a batalha para um lugar onde na mente deles Deus não governa, mas Deus não responde explicando, Deus responde se revelando. Interessante que quando você está no vale, Deus não vai perder tempo te explicando por que você está no vale. Isso dói, né? Eu falei isso lá na igreja, todo mundo parado me olhando, né? Porque a gente está no vale e fica assim: Senhor, por que o Senhor não responde? Por que eu estou passando isso? E Deus está quietinho, de boca fechada. Sabe por quê? Ele te explica revelando. Ele te explica quando o processo passa. Glórias a Deus. Glória a Deus. Sabe como é que ele se revelou ao povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho?
e Faraó atrás, ele se revelou abrindo o mar vermelho. Aleluia. Sabe como é que ele vai se revelar na tua vida? Fazendo milagre. Glória, Ele não glória. vai perder tempo, pessoa do céu sentando para te explicar nada. Glória a É Deus. verdade. É isso que nós temos que entender. Senhor, declara, bicho de Deus. Eu sou Deus, você é carne. Não contenderá o meu Deus com a sua carne. Não contenderei com a sua. Então, igreja, Deus governa todas as áreas. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Nós perdemos. Nós perdemos o controle de tudo, mas ele não perde. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver um exemplo? A arca da casa de Obed-Edom. Morreu Uzzá. E agora? Deus já tinha preparado a casa de alguém chamado Obed-Edom para deixar na terra. Aleluia. Glórias a E Deus. agora a arca vai ficar jogada. Vai não. Vai para a casa de alguém que vai entender a presença. Sabe por quê? Ele não perde o controle. Glória. Interessante, irmãos, que muitos crentes na igreja ficam frustrados, porque acham que Deus vai descer do céu, vai sentar. Ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Ele é Deus. Pastor, qual é o meu papel? Fazer, andar, levar a semente andando e chorando, orar, fazer a vontade dele, caminhar. Como ele se revela? No propósito. Glória a Como ele Deus. se revela? Abrindo portas. Aleluia. Como ele se revela? No milagre. Como ele se revela? Na cura, na libertação, na transformação, na realização, na reconstrução. Glórias a Deus. Aleluia. Ele não vai se revelar antes do processo, meu irmão. Antes do negócio terminado. Ele não vai se revelar. Entende que porque o monte é onde Deus já foi reconhecido, né? Quando a gente está lá em cima, a gente crê que Deus está na vida, né? Está dando tudo certo. Deus está na minha vida aqui, ó. Vamos como chegado aqui, ó. Como Deus é fiel. Aí, né? No poder, só que o copo vai ficar vazio. Então eu reconheço Deus quando o copo está cheio. Eita. Então no monte ele já está revelado. Até porque o meu subconsciente entende que quando tem vitória é porque Deus está. Deus É o é meu interior, a minha mente, a minha consciência. Mas o vale é onde Deus decide ser reconhecido de forma profunda. O vale é um lugar escuro, o vale é um lugar cheio de sujeira, de lama. Se você pegar vale é bosque, né? O vale, irmãos, é momento de profundidade. Meu Deus. Glória a Deus. Sabe por que profundidade? Porque no vale às vezes você está sozinho. No monte está todo mundo junto contigo para tirar a casquinha. Mas no vale ninguém quer tirar a casquinha do vale, meu amigo. Quando quer ver um exemplo? Aí você fala no mundão quando você estava naquele dinheiro aqui, ó, estava maluco, né? Todo mundo, vou tomar uma ali, vou tomar uma lá, vou tomar uma cá. Mas quando você estava duro, sentiu alguém? Aleluia. Os amigos, né? Então, no vale é o lugar que Deus se apresenta profundamente. É no vale que você vai rasgar o coração para entender Deus. É no vale que você vai mergulhar. Porque no monte você está tranquilo, não, eu estou vendo Deus. Só que no vale, a tua consciência vai falar assim: ó, não estou vendo Deus, preciso procurar Ele. E para procurar tem que mergulhar. Para procurar tem que sair do raso. Glória a Deus. Tem se pregado no Evangelho, está filmando, eu vou falar. Né? Vou falar, mas não vou deixar de falar. Tem se pregado no Evangelho razoável.
O evangelho, irmãos, que não pode se falar de guerra, não pode se falar, é um evangelho de sensacionalismo, né? Um evangelho emotivo, né? Com todas as pessoas chorando. Por isso que na igreja a gente crente depressivo, crente querendo se matar, crente querendo fazer um montão de coisa. Por quê? Primeiro, não busca Deus com profundidade. Acha que sobe o monte, desce o monte, tem profundidade, mas aleluia, não tem uma marca como Jacó. Jacó, para ter uma profundidade, ele lutou com o anjo, ele ficou sozinho no vale ali, no vale de Jaboque, e ali ele foi marcado. Cadê a tua marca? Profundidade tem marca, irmãos. Profundidade tem marca. Aleluia. Então é no vale que o negócio fica profundo. Aleluia. É no vale quando você levanta de manhã, Glória a no Deus. bolso tem R$1. Você, opa, hoje eu estou na dependência de Deus. É isso. Ah, mas isso aí, poxa, isso não é Deus. Por que não é Deus? Nós aprendemos, irmão, o próprio Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflição, mas a geração de hoje prega que você tem que viver no monte para sempre. O vale não é derrota, o vale é aprendizado. Só que você não fica no vale para sempre. Jesus não ficou crucificado para sempre, ele ressuscitou. Jesus não ficou no deserto para sempre. Quando ele venceu o deserto, os próprios anjos vieram levar ele para alimentar. Glórias a Deus. Enquanto você não conhece Deus, você fica no vale. É verdade. Enquanto não tem profundidade, é vale. Glória a Deus. Interessante que o lugar que pensam ser a ausência de Deus se torna palco da manifestação de Deus. Eu sempre vi Deus se manifestando na minha vida nos piores momentos, até na igreja, irmão. Às vezes a gente vai fazer um evento e não tem isso, não tem aquilo, e Deus abençoa. E Deus prospera, e Deus dá, você não sabe para onde vem, não sabe como faz. Nos piores momentos Deus falou, eu sou Deus e vou manifestar. Aleluia. No momento que a gente só fala, Senhor, não dá mais, a gente não tem nada para fazer mais, Senhor. Aí no momento que Deus se revela, Aleluia, Deus. nós precisamos conhecer Deus. É verdade. Pedro, ele só conheceu Jesus quando ele saiu do raso, da beirada. Ele só pegou peixe quando ele foi para a profundidade. Glória a Deus. Irmãos, Cristo, ele vive em nós. Nós somos a igreja. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é um lugar que se reúne para congregar. Mas você é a igreja. Então você como a igreja, você adora, você mergulha. Você como a igreja, você vence. Aleluia. Interessante que quando eu entendo que, e aqui está a maturidade, Deus não está apressado em te tirar do vale, Ele está comprometido em se revelar dentro do vale. Glória a Deus. Sabe por quê? O tempo é dele, não é seu. O tempo é Ele que faz, não sou eu. Ele está comprometido em te abençoar dentro dessa situação. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você tem uma situação, porque ninguém vem para a igreja passear. Ninguém sai de casa no tempo frio, chuvoso desse para vir para cá para a igreja passear. Todos têm um propósito. Todos têm algo que precisa ser concretizado. Todos têm algo, algum milagre que você vem buscar nessa noite. Então Deus, Ele está proposto a se revelar a você diante dessa situação. Essa situação que você está passando, você não está sozinho. É Deus que vai se revelar a você. É Deus se revelando a você dentro do vale. Glória a Deus. Aqui eu termino, irmãos. Interessante que, porque quem só conhece Deus no alto, ainda não conhece Deus por inteiro. Aleluia, Deus. Se você só vive no momento bom, você não conhece Deus por inteiro. Você só conhece o Deus do monte.
Quando você chega no vale, você, opa, Deus ficou lá e eu para mim sozinho. Glória a Deus. Deus, Ele é inteiro, tanto no monte quanto no vale. Aleluia! Essa noite você vai sair daqui entendendo que esse vale que você está passando, Deus está nele. Você vai sair daqui entendendo que esse momento difícil da tua vida, Deus está nele. Você não está sozinho. Por isso que às vezes você acorda de manhã e agora, aí Deus abençoa. Você, eu não sei como é que aconteceu. É Deus contigo no vale. Glória a Deus. É Deus contigo nesse momento difícil. Aleluia. Interessante que e eles disseram: Ele não é Deus do vale. Deus respondeu: então é no vale que eu vou me apresentar. Ele está se apresentando nessa noite. Aleluia. Porque Deus não precisa de altura para ser Deus. Ele é Deus em qualquer lugar. Glória a Deus. Irmãos, o vale é para aprender. O vale é onde Deus se revela. Amém? Então que Deus venha abençoar a presença. Sai daí